Olha só, né? O André Janones, deputado federal, preste atenção, deputado federal André Janones é humilhado por ministro. Gente, preste atenção aqui, que eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos e é interessante, né? Eu fico olhando, quando você vê a imprensa que é mais voltada para a direita, eles trazem que o André Janones é quem foi humilhado. Quando você olha a imprensa mais voltada para a esquerda, eles falam que o André Janones que humilha, né, o ministro. E aí cada um tem sua versão, cada um tem seu lado da história e cada um enxerga de uma forma diferente. Mas eu vou trazer aqui o que aconteceu e também a minha opinião em relação a esse fato. Antes, eu só convido você que não se inscreveu ainda no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito. Esse é um canal de assuntos, de notícias do Brasil. Então eu trago aqui para vocês questão política, políticas públicas, para que você sempre fique por dentro do que está acontecendo, porque todo brasileiro deveria conhecer um pouco da política do país, tem obrigação, né, na verdade, o eleitor, de conhecer o que seus candidatos fazem. Você sabe o que seu candidato está aprovando ou não? O que ele está realmente beneficiando o povo ou não, ou beneficiando a eles ou não, ou aprovando projetos que talvez é contra o que você prega, o que você acredita, e você votou nele por causa disso, e talvez ele tá contrariando alguma regra, você sabe se tá tudo certo ou não? Pois é, gente, por isso que esse canal existe aqui, para trazer para vocês, que aqui a gente não passa a mão na cabeça de político, não. Estamos aqui para mostrar a verdade e o nosso ponto de vista sobre a verdade que a gente acredita ver com base em cada fato, né? Então, olha só, eu vou trazer o que aconteceu entre o André Janones e esse ministro para vocês entenderem. Vai compartilhando esse vídeo para as outras pessoas terem acesso e também poder compartilhar a opinião sobre o assunto. Após críticas de Janones, que aí veio a imprensa que é voltada para a esquerda e disse que o Janones humilhou o ministro disse que a comunicação do governo não fará política de lacração, gente. Preste atenção aqui para você entender. Olha só, o ministro, que ministro é esse? É o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, que é a SECOM, Paulo Pimenta. Ele comentou sobre as críticas do deputado federal André Janones, a forma com que o governo tem se comunicado com a população. Então ele trouxe especialmente sobre as redes sociais. André Janones ajudou na campanha eleitoral de Lula em 2022. Eu trouxe para vocês que, principalmente com postagens que viralizaram nas redes, ele deu um apoio gigantesco ao Lula, para o Lula conseguir vencer as eleições, né? E nos últimos dias, o deputado, ele tem apontado falhas na comunicação do governo, que na avaliação de Janones está cheio de analfabeto digital. Para o parlamentar, os erros cometidos têm enfraquecido o poder de negociação do executivo. E questionado sobre as críticas, o Paulo Pimenta ele disse em uma entrevista ao Conexão Globo News que a SECOM tem uma série de limitações legais para atuar nas redes sociais e explicou que, uma vez eleito, um governo precisa se comunicar com toda a população e não apenas com parte da sociedade. Ele disse, abre aspas, só para vocês entenderem, na campanha eleitoral, você comunica com as pessoas que você quer o voto. Você faz uma comunicação segmentada. Quem ganha a eleição tem que governar para todos, fecha aspas, disse. Abre aspas de novo. Nós queremos um governo de união e reconstrução. Então não esperem da SECOM uma política de lacração, uma política em busca de like. Ou seja, ele quis dizer que o André Janones, ele tá ali só para lacrar, ele tá ali só em busca de like, ele quer só aparecer. E que um governo de verdade não pode se posicionar dessa forma, independente se governos anteriores se posicionaram assim ou não, né? Ele falou, não é essa a função a da SECOM. E muitas vezes as pessoas confundem o trabalho, acrescentou Paulo Pimenta. E na avaliação de André Janones, a comunicação da direita e principalmente da extrema direita nas redes sociais, elas são efetivas porque esses grupos, eles exploram bem as ferramentas e as linguagens para alcançar o interiorano lá da cidade de 2.000 habitantes que quer participar da vida política, fecha aspas. Enquanto a esquerda não consegue fazer isso. Tanto que não foi à toa que falaram que flopou a live do presidente Lula.
Por quê? Porque o Lula fez uma live que só teve 6 mil acessos simultâneos. Um presidente de um país de mais de 210 milhões de brasileiros. Então, a rede social, compara a rede social, o engajamento do Lula ao engajamento do Bolsonaro. O Lula faz um post, vocês podem ver pelo Instagram mesmo, basicão. O Lula faz um post, dá às vezes 800 comentários. O Bolsonaro faz um post, dá ali 20 mil comentários. Mesmo ele como presidente, tá? Eu não estou falando agora que ele é ex-presidente. Eu estou falando mesmo quando ele era presidente. Então, a diferença de engajamento é gritante. Aí, muitas pessoas que são de esquerda ou extrema esquerda dizem que o Bolsonaro tem esse engajamento porque não é pessoas reais, são robôs. Já a direita, ela fala que não, que são todos eleitores ali verdadeiros, mas é que é um sucesso de engajamento. E o André Janones, por incrível que pareça, por mais que ataque a questão, ele foi um dos que falou que realmente o Bolsonaro era movido por questões de robôs, agora ele tá elogiando as redes de comunicação da direita, porque a direita, sendo robô ou não, eles conseguem trazer, mostrar, mesmo não sendo, mas mostra o que eles querem mostrar pro povo, como se fosse. É igual fala, se não é, mostre como se fosse. Então é mais ou menos isso que ele quis dizer. Ou seja, a direita tem uma excelente comunicação. Eles têm uma excelente estratégia de alcançar um engajamento que o Lula hoje não consegue. E aí ele criticou a SECOM. E aí a SECOM se posicionou. E a SECOM falou assim, olha, eu não tô aqui para fazer um governo de lacração, não. Muita gente gosta de bafafá, né? E a gente já viu que brasileiro adora realmente uma polêmica e um hype. Mas a SECOM disse o seguinte, nós estamos aqui para falar com todos e não para querer curtidas. Já é o presidente do Brasil. Mas o que o Janones disse é o seguinte, o povo de hoje, a maioria dos cidadãos brasileiros gostam de lacração. Se não tiver essa lacração dentro do governo, o Lula pode perder, né, eleitores em 2026, por não estar forte nas redes sociais. As pessoas gostam de presença, polêmica, e é algo que o governo não está conseguindo entregar suficiente para bater ali com a direita. Então, o Paulo Pimenta, ele disse que não cabe ao governo estimular polarização na sociedade, separando amigos e familiares. Ele falou, abre aspas, parte da nossa base talvez tenha imaginado que nós seríamos uma espécie de gabinete do ódio, ao contrário. Por isso que o povo fala, diz que agora o amor venceu. Muitos da direita falam isso, né? O amor venceu, mas olha a esquerda propagando ódio. Por quê? Porque o André Janones só fica agitando nas redes sociais, polarizando. Essa é a função dele agora. O André Janones raramente apresenta algum projeto ou fala de algum projeto. Ele fica só falando ali, polarizando, atacando a direita, né? Ele fica fazendo dessa forma, em busca de like, engajamento. E aí o ministro, ele falou o seguinte, que ele realmente é isso. E o governo não é isso. E que a comunicação do governo Lula não é isso. Então ele trouxe que para alimentar esse ambiente, que dá muito mais engajamento com certeza, provoca muito mais polêmica, mas não é esse o papel da SECOM. O papel da SECOM é a prestação de serviço, informação e comunicação institucional. Então, por isso que veio que ele acabou com o Janones, porque assim, ele trouxe, Janones, eu não vou ficar em busca de like igual você. Vai trabalhar. Foi mais ou menos isso que ele disse. E mesmo o Janones rebatendo, enfim, mas o Janones rebate daquele jeito dele, então já viram, né? Por isso que deu aí mais forte, que foi o Janones o humilhado e não o contrário. Porque o cara tá fazendo o papel dele e ele não quer fazer um papel agressivo. Mas o que vocês acham? Como que vocês acham que deveria ser a comunicação? O Janones disse que a preocupação dele é a dificuldade que o executivo está encontrando nas articulações políticas com o Congresso. Ele diz que o governo gostaria de ter uma base mais ampla de apoio e não está conseguindo, né? E o Janones acredita que isso é porque o governo não consegue um engajamento. É como se o governo nem público tivesse. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Vai comentando aí para mim. Esse foi o boletim, isso foi o que ocorreu. Agora eu quero saber sua opinião, né? Você acha que quem foi mais humilhado? Ou você acha que não teve humilhação? Vai comentando aí. Obrigada, um beijo, até logo.